Numa semana cheia de votações importantes na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, prometeu pautar um tema caro ao governo Lula, mas muito espinhoso e que tem provocado discussões acaloradas: a reforma tributária. Hoje, há mais dúvidas do que certezas sobre o texto do relator Aguinaldo Ribeiro. Estados e municípios temem perder a autonomia com a criação de um Conselho Federativo para gerenciar os repasses. Há também divergências sobre os atuais incentivos fiscais. Ainda não está claro se as disputas podem atrasar a votação da reforma, que traz as promessas de modernizar um sistema tributário complexo e de facilitar o crescimento econômico. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que está confiante na aprovação da proposta pelo Congresso aqui, ainda nesse primeiro semestre, e disse que a reforma tributária é muito importante para o país. O primeiro Ao Ponto de julho fala sobre as negociações da reforma tributária na Câmara e sobre as pontas soltas que têm provocado críticas de políticos e especialistas. Nesse episódio, a gente conversa com a repórter Vitória Abel, que conta a quantas andam as negociações sobre o texto em Brasília e dá uma aulinha para a gente entender finalmente esse assunto da reforma tributária, que não é nada simples. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini e você ouve agora o Ao Ponto de 3 de julho de 2023. Vem com a gente! Vitória Abel, mais uma vez bem-vinda ao Ponto, e a gente vai falar de reforma tributária hoje, mas antes vamos tratar de política. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele garante que a votação da reforma tributária vai acontecer essa semana, tanto que no final da tarde de sexta-feira, quando a gente está gravando esse episódio, depois de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele anunciou que será feito um grande esforço por parte da Câmara, com direito a uma convocação extraordinária para hoje, segunda-feira, para que sejam votados não apenas o projeto da reforma tributária, mas outras pautas importantes da área econômica. Explica pra gente. Oi, Carol. Oi, Felipe. Obrigada mais uma vez pelo convite. Pois é, nessa semana, o primeiro projeto que precisa necessariamente ser votado é o PL do CARF, o projeto de lei do CARF, que vai mudar as regras ali do CARF com voto de qualidade do Ministério da Fazenda, mas esse é um assunto para um outro podcast. O que acontece? Como Arthur Lira trancou a pauta com esse projeto antes ali da Semana de São João, antes dele viajar, ele precisa voltar e abrir a pauta necessariamente com esse projeto. Além do PL do CARF, a gente tem o arcabouço fiscal, que a gente também já falou aqui no Ao Ponto sobre ele, foi votado na Câmara, foi para o Senado, teve alterações e volta para a Câmara, portanto, nessa semana, e também vai ser votado como uma prioridade tanto do Arthur Lira quanto do governo. O que alguns líderes, inclusive o Ministério da Fazenda, já estão pessimistas é que a votação, principalmente do arcabouço fiscal, deve ter ali uma discussão um pouco mais longa para discutir as mudanças que foram feitas no Senado Federal, e a própria reforma tributária vai ter uma discussão e um debate muito longo também no plenário, para além das reuniões que já estão acontecendo ao longo das últimas semanas. Mas, por enquanto, Arthur Lira bate o pé, continua otimista e diz que vai votar a reforma tributária nessa semana. Vamos ver se ele vai abrir aí sessões ao longo da madrugada para que isso aconteça. Seja essa semana, seja na próxima, é um projeto complexo, mas eu vou te pedir, assim, encarecidamente, com todo carinho, explica pra gente em linhas gerais o que está sendo proposto. A gente tem de um lado a unificação dos impostos e do outro a mudança do local de tributação. Está dando confusão, né? Pois é, Felipe, vou explicar, é muito difícil dizer isso em linhas gerais, mas eu acho que é bastante importante para a gente tentar explicar isso para o leitor do Jornal do Globo, para o nosso ouvinte. Bom, primeiro, a unificação de impostos. Hoje a gente tem no Brasil 5 impostos sobre consumo, então tudo que a gente compra, tudo que a gente consome, a gente paga pelo menos 5 impostos em cima disso. O IPI, o PIS e o COFINS, que são impostos federais, o ICMS e o ISS. O ICMS é um imposto estadual e o ISS é um imposto municipal. A gente não sabe onde esses impostos estão, como eles vivem, o que eles comem. A gente só sabe que a gente está pagando eles em algum momento da cadeia produtiva. Qual é a proposta da reforma tributária? Unificar esses impostos. Ah, mas vai ser em um único imposto? Mais ou menos. A proposta inicial era unir esses 5 impostos em um único, que seria o IVA,
o imposto sobre valor agregado, e esse único imposto seria sobre a administração federal. Mas teve um pega-pra-capá, os estados já estavam discutindo sobre isso, então teve um primeiro acordo lá no início do ano de que esse imposto único seria dividido em dois. Sob a administração da União, então os impostos federais vão direto para o cofre do Tesouro, mas os impostos, o ICMS e ISS, que são impostos subnacionais dos estados e municípios, vão para um outro cofre, sob a administração subnacional, que a gente já vai explicar quem vai ou não administrar esses impostos. Então a gente vai ter, na prática, o consumidor vai pagar uma única alíquota, sim, que seja 20%, 25%, a gente não sabe quanto, vai pagar uma única alíquota em cima do que ele comprar, mas esse valor vai ser depois dividido em dois, um valor para a União e um valor para estados e municípios. O Conselho Federativo é o que vai principalmente administrar esse imposto subnacional, mas a gente já volta nele. E por que eu acho que é importante a gente deixar claro onde que o consumidor vai passar a pagar esse tributo? Tá aí o que o Felipe perguntou sobre a mudança de local de tributação. Hoje a gente tem um esquema de cobrança de impostos que acontece na produção de todos os produtos e serviços que a gente consome no país. Então eu vou usar um exemplo, vamos ver se vocês conseguem entender. Vamos supor que uma fábrica produz uma bola de futebol. Essa bola de futebol tem um valor em si, pelo quanto que ela custou, matéria-prima, e dentro dela tem o valor agregado do quanto que a fábrica pagou de imposto para o governo, e a bola já tem ali um valor também de imposto na sua produção. No passo seguinte, quando essa fábrica passa a bola para um atacado, por exemplo, para uma distribuidora, ela vai passar esse valor cheio da bola, mais os impostos que ela pagou para o governo. Nesse próximo passo, no atacado, o atacado também vai cobrar esse valor cheio que ela pagou na fábrica, mais o que o atacado paga de imposto para o governo. Então a gente já tem um acúmulo de pelo menos 2 impostos nesse caminho aí da cadeia da bola. O terceiro passo, quando a bola chega na loja, a loja já comprou essa bola com um valor cheio de 2 impostos, mais o valor da bola, e a loja também paga imposto para o governo. Então ela vai colocar dentro da bola o valor que ela paga de imposto. Então isso chega para o consumidor, o valor da bola, mais 3 pelo menos impostos aqui que a gente está usando de exemplo, acumulados dentro desse valor. Por isso que a gente diz que esse sistema de cobrança de impostos na origem, onde se produz o produto, é um sistema cumulativo, porque a gente viu que esse imposto ele foi sendo acumulado ao longo da cadeia até chegar para o consumidor final, enchendo ali o valor do produto. E o consumidor final não sabe o quanto ele está pagando. E essa é a grande questão. Quando você muda uma cobrança de impostos no destino, onde você compra o seu produto, você vai ter mais clareza do quanto você está pagando de impostos. E aí é o que eles chamam de cobrança por fora. O que é essa cobrança por fora? Vamos voltar para o exemplo da fábrica e da bola para ver se a gente consegue explicar. A fábrica produz essa mesma bola por um valor fechado, vamos supor que seja R$10. Quando o atacado vai lá e vai comprar a bola da fábrica por R$10, a fábrica vai dizer, olha, são R$10, mas tem aqui os R$5 de imposto. Daí o atacado vai dizer, não, tudo bem, então tá aqui os R$10 e tá aqui os R$5 de imposto. A fábrica vai pegar esses 2 valores, os R$5 de imposto, ela vai direcionar direto para o governo? Não, aí tá uma outra questão. A fábrica também já pagou imposto quando ela consumiu água, quando ela consumiu energia, quando ela comprou maquinário. Vamos supor que ela já tenha pago para o governo, nesse consumo de água, luz, telefone, R$3 de imposto. Ela recebeu R$5 de imposto do atacado e já tinha pagado 3. Sobrou 2. Então ela vai falar, olha, governo, eu só estou te devendo R$2 de imposto. Esse é um sistema de crédito. Então, com isso, o imposto não se acumulou. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Sim, mas também.
mas o imposto ele não se acumulou. Então, ela recebeu os R$5 do atacado que comprou dela, ela já tinha pago R$3 para o governo, então ela só vai direcionar R$2 para o governo agora. O valor da bola continua sendo de R$10, chegou no atacado, o atacado, é claro, vai cobrar um pouco a mais pelos custos que ele tem, vai cobrar R$15 na bola. Ele vai vender para a loja, vai dizer, olha loja, o valor da bola é R$15, mais R$5 de imposto. Percebam que o valor do imposto não mudou, porque a alíquota ela vai ser a mesma para todos os consumos em todas as fases da cadeia. Então, continua sendo R$5 o imposto. Daí a loja vai comprar. Tá bom, tá aqui os R$15 e tá aqui os R$5 de imposto. Só que o atacado vai dizer o seguinte, governo, eu não vou te dar os R$5 porque eu já gastei R$2 com você nas contas que eu paguei, no equipamento que eu comprei aqui para o meu mercadão. Então, tá aqui só R$3 para você. Tudo bem, a bola continua a sua cadeia, chega na loja, ela já está na prateleira para o consumidor final. A loja vai cobrar R$20, porque a loja também tem custos. Então, a bola custa R$20. Mas olha, consumidor, são R$20 e os R$5 de imposto. Não mudou o valor do imposto. O consumidor paga esse valor. A loja vai pegar esses R$5 de imposto e vai dizer o quê? Olha, governo, mas eu já gastei R$2 com você pelas contas que eu pago. Então, estão aqui R$3 de imposto, que foi o que sobrou do que eu recebi. Então, a gente tem nesse sistema uma não cumulatividade de impostos, os impostos, vocês percebem, não se acumulam e você consegue ir creditando aquilo que você já gastou com a sua loja, aquilo que você já gastou com o seu atacado ou com a sua fábrica e só repassar para o governo aquilo que de fato o consumidor está pagando. E além disso, o consumidor final vai ter uma clareza quase que absoluta do quanto que ele está pagando de imposto. Ele vai pagar R$20 na bola, que é o que ela custa, e R$5 vai para o governo. E com isso eu acho que a gente começa a ter também uma clareza do imposto de uma maneira, para ter uma cobrança mesmo social e política em cima daquilo que a gente está pagando para os nossos governantes. Não só deu para entender, como foi a melhor explicação até hoje que eu ouvi sobre essa mudança. Finalmente eu consegui entender tudo. Gente, para qualquer dúvida, me perguntem, por favor. Ô, Vitória, a gente vai chegar já nessa história do Conselho Federativo, que é aí que o bicho está pegando, né? Tem uma polêmica em torno disso, mas antes eu queria te perguntar sobre, afinal, qual é o valor da alíquota desse imposto, porque isso não está claro. A gente sabe também que haverá faixas de tributação, mas também não se sabe que setores estariam em cada faixa, né? Então, pois é, a gente ainda não sabe qual é essa alíquota que a gente vai pagar, especula-se que ela pode ser em torno de 25% e 20%. O secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, já afirmou na semana passada que essa alíquota não vai chegar a 30%. Então, calma lá, que não vai ser alta, não vai ser estratosférica, como muita gente tem dito por aí. O que acontece? Por que essa alíquota não é definida na PEC? A PEC, vamos lembrar, é uma proposta de emenda constitucional. Então, isso aqui vai virar uma cláusula pétrea da Constituição. Só pode ser mudada se tiver uma outra PEC que dá um trabalhão e tem que ter uma maioria do Congresso Nacional. Por que essa alíquota não pode vir na PEC? Porque o país pode passar por diversas mudanças sociais, pode passar por novas crises, o país pode passar por, Deus me livre, uma nova pandemia e precisar aumentar essa alíquota de imposto ou diminuir. Se você coloca uma alíquota na PEC, numa cláusula da Constituição, você não consegue aumentar ou diminuir essa alíquota com facilidade e isso trava a arrecadação, pode travar a arrecadação do governo, ou até mesmo uma resposta de algum programa social que o governo queira fazer com desconto no imposto. Então, quando você coloca uma alíquota num projeto simples, que é um projeto de lei complementar, é muito mais fácil de você alterar depois no Congresso. Então, por isso que a gente ainda não tem e não vai ter, nesse momento, a alíquota definida. E isso é saudável, porque a gente vai ter isso num projeto de lei, que se a gente precisar alterar essa alíquota, seja por qualquer motivo, a gente vai ter uma facilidade de alterar ela. E também, vem aí a questão das alíquotas diferenciadas. Vamos lá. A gente vai ter uma alíquota padrão no país, se a reforma for aprovada, que seja de 25%, um exemplo. Então, tudo que a gente consumir, a blusinha que eu comprar na loja de departamento, o caderno que eu comprar na loja, ou a bola de futebol, todas elas vão ter uma alíquota que seja de 25%. São produtos
que não são aí tão, digamos, essenciais. Agora, vamos colocar aqui os produtos que são essenciais para o ser humano: comida, remédio contra doenças graves, transporte, porque a gente precisa se mexer, se locomover nos grandes centros urbanos. Esses consumos essenciais, que foram considerados, é claro, pelos deputados, eles vão ter um desconto na alíquota de 25%. Então, serviços de educação. Então, a escola vai pagar metade do valor do imposto, o serviço de saúde vai pagar menos, o medicamento vai pagar menos, o transporte público vai pagar menos. E aqui também está uma outra questão, que é uma polêmica, que é os produtos agropecuários vão pagar 50% da alíquota que será definida. Só que no texto não está muito bem definido que tipo de produto agropecuário é esse. Isso tem incomodado um pouco o pessoal da agricultura, o pessoal do agronegócio, a bancada ruralista. Então isso provavelmente vai precisar ser mais definido já na PEC pelos deputados. Além da alíquota de 50% de desconto nesses serviços considerados mais essenciais para o ser humano, nesses consumos, né, porque é um imposto sobre consumo, importante a gente ressaltar, vão continuar a ter uma isenção de imposto, produtos que hoje já têm isenção, como, por exemplo, serviços de educação de ensino superior que fazem parte do ProUni. Eles já não pagam impostos, eles não vão continuar não pagando. E aqui o produtor rural, pessoa física, o pequeno produtor que ganha até 2 milhões de reais por ano, então tem uma receita relativamente baixa, ele também não vai precisar pagar essa alíquota de imposto. Claro que isso aqui ainda pode mudar, mas essa questão de definição de maneira muito concreta, quais são os produtos e quais são os serviços, ponto a ponto, provavelmente isso vai vir também numa lei complementar, porque, mais uma vez, seria mais fácil da gente ter algum tipo de alteração. Tem um ponto de divergência muito forte que é sobre o Conselho Federativo para gerir esses recursos. Os estados temem perda de autonomia. Tem alguma sinalização de como resolver isso? Pois aqui é importante a gente também pontuar que essa perda, esse medo do Conselho Federativo vem principalmente de estados que hoje são grandes arrecadadores. São Paulo, Rio de Janeiro, o Pará também entra nisso, porque eles vão perder. Como que vai funcionar o Conselho Federativo? Vamos voltar um passo atrás. Quando o imposto, então, é arrecadado pelo estado, São Paulo, pela capital paulista, município, esses dois entes federativos vão encaminhar o valor para esse Conselho Federativo. O Conselho Federativo vai unir uma cesta todos os impostos ganhos no Brasil, que são de nível subnacional, vai pegar tudo, fazer as contas e redistribuir. Olha, essa parte é sua, essa parte é sua, essa parte é sua, Alagoas, essa parte é sua, Mato Grosso do Sul. E o que os estados dizem? Os grandes arrecadadores como São Paulo, Rio e Pará. Olha, se eu pegar, se eu pegar a minha arrecadação e entregar para o conselho, eu vou deixar de ter autonomia sobre o que eu ganho. Eles têm um ponto que eles estão pensando, claro, em continuar administrando o que eles recebem de receita. Mas eles, nesse ponto, não estão pensando nos municípios. Porque se os estados têm um controle sobre o chamado IBS, que vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um imposto subnacional, que mais uma vez vai unir ICMS do estado e ISS do município. Se o estado fica com o controle dessa arrecadação, o estado é que vai ter que repassar para os municípios. E os municípios vão ficar o quê? Na mão dos governadores, para receber esse dinheiro. A ideia de criar um conselho federativo é justamente ter um órgão neutro, subnacionalmente, que possa não ter ali, na teoria, interesses, ou então ter interesses equilibrados para fazer essa redistribuição entre todos os mais de 5 mil municípios que existem no país, e não deixar prefeitos na mão de governadores ou governadores na mão da União. Enfim, equalizar essa distribuição de impostos.
o comitê de secretários de Fazenda Nacional, que reúne todos os secretários de Fazenda do Brasil, inclusive secretário de São Paulo e do Rio de Janeiro, o comitê decidiu por maioria, então eles foram lá e votaram numa proposta, eles decidiram que está tudo bem o Conselho Federativo continuar existindo, pode manter o Conselho Federativo porque isso ajuda estados menores, municípios menores e vai dar uma justiça de distribuição de impostos no país de acordo com eles. Mas, mais uma vez, o comitê teve maioria e não uma unanimidade, não teve consenso. Então, o comitê, com a maioria dos secretários de Fazenda do Brasil, concorda com o Conselho Federativo. Alguns estados, algumas exceções, como São Paulo e Rio, discordam desse conselho e gostariam de manter o controle da sua arrecadação. Mas, pelo que a gente está enxergando ali nos bastidores, é interesse do relator e dos deputados, de maior parte das bancadas estaduais, manter o Conselho Federativo justamente para não deixar os prefeitos na mão. A proposta da reforma tributária prevê um período de transição para as mudanças. Pelo texto, os atuais impostos vão ser substituídos gradualmente pelos 2 novos tributos de 2026 a 2032. Para este advogado tributarista, a reforma é um avanço, mas precisa de ajustes. Nós temos pontos muito positivos na reforma tributária. Claro, há pontos que precisam ser melhorados, mas é um bom passo para que nós tenhamos esse desenvolvimento da reforma. E é importante lembrar que toda reforma ela tem reflexos e toda reforma tem resistência. Essa resistência também precisa ser vencida, porque efetivamente muitos setores vão ser prejudicados, mas a reforma ela é necessária, ela precisa acontecer. O Vitória também tem a questão dos incentivos fiscais, né? Porque a ideia do projeto é justamente acabar com a guerra fiscal entre os estados e, para isso, seria criado um fundo de compensação para as empresas e um fundo de desenvolvimento regional que permitiria aos estados usar esses recursos para oferecer algumas vantagens e atrair investimentos. Em que pé que está essa discussão? Os estados agora defendem uma transição mais longa com a unificação dos impostos só em 2033 para garantir os incentivos que já estão vigorando? Pois também há outro ponto que foi uma solução encontrada pelo Comitê de Secretários de Fazenda Nacional diante de uma discordância do quanto que a União podia ali ajudar eles ou não no fundo de compensação. Mas vamos voltar a algumas casas. Os incentivos fiscais que são dados para empresas hoje no país, legalmente, eles estão valendo até 2032. Então, foi votado recentemente a lei que institui esses incentivos, esses benefícios até 2032. Se a mudança de impostos, portanto, o fim do ICMS, que é o principal imposto que gera incentivos e benefícios fiscais, se o fim do ICMS começasse em 2027, como é a proposta original do relator Aguinaldo Ribeiro, o ICMS ia começar a ter uma perda já em 2027 e o IBS ia começar a entrar em cena em 2027, gradualmente até 2032. E depois, a partir de 2033, o IBS ia existir totalmente e o ICMS e o ISS iam morrer. Neste período, de acordo com a proposta atual do relator, entre 2027 e 2032, que seria essa mudança gradual para o IBS e o fim gradual, paulatino do ICMS, os estados, mas principalmente as empresas, seriam abastecidas com o chamado Fundo de Compensação de Perdas de Incentivos Fiscais. Ou seja, a União vai bancar as empresas, vai dizer, olha, empresa, você não tem mais o incentivo do ICMS, porque o IBS está entrando em cena, mas está aqui X de recurso, de verba para você ficar no estado onde você está. Então isso é para você não prejudicar os estados e as empresas não saírem da onde estão porque deixaram de receber o benefício fiscal. Então esse fundo de compensação serviria para isso. A União pagando, na prática, as empresas para elas permanecerem nos estados
e nos municípios. O que acontece? Esse fundo de compensação hoje, a União propõe um valor de um total, entre 2027 e 2032, um total de 160 bilhões de reais. Para a gente parece muito dinheiro, a União acha que é totalmente suficiente, mas os estados, pelos cálculos que eles fazem, eles não acham esse valor suficiente. Eles não acham que as empresas permaneceriam nos estados e municípios com esse valor. Então, o que eles dizem? Olha, já que a União não consegue aumentar esse valor do fundo de compensação para as empresas, vamos mudar a estratégia. Ao invés do ICMS e o ISS irem acabando gradativamente desde 2027 até 2032, vamos fazer o seguinte, vamos manter o ICMS e o ISS, com isso a gente consegue manter os incentivos fiscais até 2032, que é já o que é estabelecido pela lei, e daí a partir de 2033 o IBS passa a valer de uma vez só. A gente não precisa dessa transição gradual. E daí, União, ao invés de você colocar o dinheiro nesse fundo de compensação para as empresas, você dá parte desse dinheiro, dos 160 bilhões, para nós, estados, investirmos em infraestrutura, para a gente poder se preparar para a possível saída ou não dessas empresas do nosso estado. Então, ao invés do fundo de compensação ser direcionado para essas empresas, você direciona esse dinheiro para a gente investe esse dinheiro aqui no nosso estado e a gente tem o IBS lá no final de 2033, lá em 2033, já com tudo preparado e os cofres já cheios para o fim desses incentivos fiscais. Então, foi uma solução que eles encontraram para esse imbróglio aí da União não querer aumentar o valor do fundo de compensação. Essa transição mais longa, né? Na verdade, essa transição de uma vez só em 2033, ela é quase um consenso no Comitê de Secretários de Fazenda Nacional. Eles propuseram isso para o relator Aguinaldo Ribeiro na última semana. Tudo indica que essa mudança pode acontecer se tiver ali uma concordância, claro, da União, porque se os estados já estão concordando, basta que a União concorde e os deputados ali deem um aval. Então, as discussões nos próximos dias devem se concentrar também nessa transição para saber se a União topa essa mudança, topa direcionar esse valor diretamente para os estados e não mais para as empresas. Vitória, com tanta ponta solta, teve uma reunião na semana passada dos representantes do estado, teve climão? Pois é, inclusive a gente noticiou isso no site do Jornal Globo, eu e a Geralda Doca, minha parceira aí nessa cobertura de reforma tributária, porque nessa reunião que estavam vários secretários de Fazenda dos estados e o relator Aguinaldo Ribeiro, nessa reunião estava a secretária de Fazenda de Goiás, mas o estado do Goiás, ele é contra a reforma de uma maneira geral, porque ele tem muito medo de perder os incentivos fiscais que ele dá hoje para as empresas. Então ele tem medo de perder as empresas, de perder empregos, o que é uma preocupação justa do governador Ronaldo Caiado. Mas é como se não tivesse diálogo para Goiás diante das propostas que são colocadas pelo relator e pelo próprio Comitê de Secretários de Fazenda. Nós não estamos vendo nada para poder mexer naquelas que são realmente as parcelas mais importantes de arrecadação do governo federal. O IPI, PIS e COFINS, eles representam pouco mais de 25% da arrecadação da União. E para os estados e municípios, significam exatamente mais de 80% daquilo que é a arrecadação dos estados e municípios. Ele fala que não quer receber mesada, né? Ele está sendo bem vocal aí nessa história, o governador Caiado, né? Isso, exatamente, porque ele acha que, assim, se ele também tem isso, né? Se ele vai perder a arrecadação dele de ICMS, ele vai ficar na mão de um conselho que seja federativo e para receber o valor da receita dele ali por mês. E a secretária de Fazenda estava nessa reunião com o relator Aguinaldo Ribeiro na Câmara dos Deputados e, de acordo ali com os bastidores, com o que relataram os aliados ali do deputado Aguinaldo Ribeiro, disseram que
no primeiro momento da reunião, a reunião mal tinha começado, a secretária não concordou com a proposta do Concerfaz, não concordou com a contraproposta do relator Aguinaldo Ribeiro, enfim, votou contra a reforma tributária de uma maneira geral, levantou da mesa e foi embora. Então ficou ali um climão do tipo, olha, ela nem conseguiu conversar, ela não conseguiu debater com a gente. E é claro que sob a orientação do governador Ronaldo Caiado. Então, diferente ali de São Paulo e Rio e Pará, que discordam, mas tá bom, vamos sentar e vamos conversar, Goiás já tá nessa posição de não querer nem conversar, não quer mudança, mas é aquilo, né? A maioria acaba vencendo. Bom, e agora? O que vem por aí, Vitória? A discussão continua, a gente vai ter outras reuniões aí nessa semana. Pelo lado do governo, quem é que está fazendo essa articulação? Porque o ministro Fernando Haddad já está com vários pratinhos girando no ar, né? Votação do arcabouço, a questão do CARF, ele vai chamar para si também essa articulação. Como é que a gente pode esperar aí nos próximos dias? Pois é, essa é uma questão que inclusive os aliados ali do Haddad dizem que seria até melhor deixar a reforma tributária para outra semana, porque daí ele consegue se concentrar na articulação do arcabouço, na articulação do CARF, que são pautas importantes para ele, e daí ele conseguiria entrar de cabeça na reforma tributária na outra semana e se concentrar ali as articulações só nesse assunto. Mas daí tem o fator Lira que quer votar muito rapidamente esse assunto. As discussões vão continuar ao longo dessa semana, e aí é que está um ponto também de possível atraso da votação, porque o relator Aguinaldo Ribeiro vai ter que se reunir com os governadores para discutir essas propostas que foram feitas pelo Comitê de Secretários Nacional. Então, essa proposta do Conselho Federativo que a gente conversou, essa proposta da transição que a gente conversou aqui, isso vai ser conversado com os governadores. O relator também quer se reunir com prefeitos que, por enquanto, também estão muito resistentes a esse modelo de distribuição de arrecadação, estão com medo de perder dinheiro, de perder autonomia. Então ele vai ter que se reunir com os prefeitos e provavelmente ainda vai se reunir com alguns empresários para continuar esclarecendo esse novo modelo de arrecadação de impostos no país. Então tem muita reunião para acontecer num curto espaço de tempo. Vitória Abel, obrigado por essa aula que você deu pra gente aqui. Eu acho que Imagina. Eu agradeço, a Carol agradece, os ouvintes especialmente agradecem essas suas palavras e uma ótima semana pra você e um ótimo trabalho. Obrigada, Vitória. Boa semana. Não vai faltar trabalho para vocês aí em Brasília. Imagina, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Eu tô sempre aqui disponível para vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.